Olá, meu povo, Shalom, boa tarde das bandas de cá do congelador alemão, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos entrevistando, escutando, na verdade, o lindo testemunho das mãos poderosas do Senhor na vida da nossa querida mana, a Helena Rodrigues. Enquanto a mana não chega, eu vou pedir uma coisa para vocês, que é o que eu vou fazer agora. Sabe esse aviãozinho que tá aqui no cantinho direito? Então, clica nele, passa esse convite para as outras manas, porque hoje o testemunho vai ser maravilhoso, né? Porque a gente que tem experiência com Deus, a gente que tem fé, por isso que a gente chama Outubro Rosa Cristão. Por quê? Porque inclui Deus nas coisas que a gente já passou na nossa vida e que hoje a gente está contando os nossos milagres. Eu vou passar aqui o aviãozinho e já vou chamar a mana para as outras amigas assistirem junto com a gente. Façam aí vocês também, tá bom? E vamos hoje aprender o mapa, né, desse caminho das pedras, por onde a mana trilhou, como que foi a história dela, o que Deus fez, as atitudes que ela tomou, enfim, as pessoas que estiveram com ela nessa passagem, né, essa breve passagem deste deserto. Pronto, já passei para um bocado de gente aqui. Vou chamar agora a mana. Oi, gente. Tô no aguardo da mana. Mana querida do nosso coração. Oi, Tesouro mana. milagre, queridinha da gente. Olá, Bem-vinda. obrigada. Que bom poder fazer parte aqui com você desse momento, né? Principalmente lembrando o Outubro Rosa, né? Que bênção. Que bênção maravilhosa, mana. Tu sabe o que eu estava aqui meditando antes da gente fazer a live? No rei Ezequias, quando ele ficou bem enfermo, né? E Sim. o Senhor mandou, então, o profeta avisar ele para deixar a casa pronta, aquela coisa da arrumação da casa que a gente conhece bem, né, Helena? Só que Aprendi no muito com nosso caso, isso. a gente não sabia se Deus ia levar, se ia deixar, então a gente tinha que arrumar essa casa, né? Verdade. Mas aí, como Deus foi tão bondoso, né, para você ver que Deus ele tem sentimento, as pessoas acham que ele não tem, mas ele tem sim, porque ele ouviu assim a oração tão doída que fez esse rei. Aí, eu ontem contando essa história para as minhas filhas na campanha da família, eu disse, então, gente, sabe o que que Deus fez? Eu gosto de enfeitar um pouquinho. Menina, o Isaías, assim, ele estava quase chegando à casa desse. Tipo assim, na metade do caminho, Deus muda de ideia. Aí diz assim, mano, dá meia volta. Volta lá. Pensa numa viagem cansativa. Aí elas, mas ele ia a pé, disse, ia a pé. Naquela época não tinha avião, não tinha carro, ia a pé. Verdade. Mas ele deu a meia volta para levar agora uma boa notícia. O Senhor prolongou os anos de vida do rei. E é sobre isso que a gente levanta a bandeira, né, mana? Sobre esse Deus que tudo pode e as experiências que as outras pessoas também vão poder ter através também, né? Não só da leitura, não só de conhecer a Deus, mas de ter pessoas no hoje. Porque o Ezequias está lá na Bíblia. As pessoas falam, mas a Bíblia foi escrita por humanos. Então tá aqui nós duas para dizer que ele existe e para você contar hoje o seu testemunho. Seja bem-vinda, mana querida. Obrigada, mana. E nós não podemos deixar de lembrar que ela foi, sim, escrita por humanos porque precisava ser gente como eu e você, mas inspirada pelo Uhum. Espírito Santo, né? Não foi nada deles, né? Não Foi como foi, a jamais. gente que tenta, muitos autores aí escrevem livros famosíssimos, mas é coisa que estudam, coisa que sabem. E com a Bíblia foi diferente, né? O que Deus mandou.
E interessante que as histórias iam acontecendo e alguém tinha que ir escrevendo o que ia vendo, testemunho ocular, não é Isso, verdade? Por exemplo, é, hoje a gente escreve livros sobre a nossa história. Por quê? Porque aconteceu e nós somos seres humanos, mas Deus nos inspira. de algo que nós vivemos, né? E É algo que nós não, vivemos. muitas vezes Fale, tem fale para as pessoas o que eu fiz por você. Fale escrito, fale falado, verdade. fale com seu testemunho. Mana querida, então, assim, para a gente começar essa linda live, esse seu lindo testemunho, porque assim, eu sou apaixonada no seu histórico do que aconteceu. E principalmente apaixonada no que Deus fez na sua vida, sabe? Porque foi tudo muito rápido, né? Ninguém esperava. Mas as pessoas que não conhecem a tua história, como que se deu isso? Como que tudo começou? Começou você em casa ou começou num exame de rotina? E quantos anos você tinha quando você descobriu? Então, na verdade, assim, começou com o autocuidado, né? Tudo começa com o autocuidado. Eu vejo pessoas falando assim, eu vou ficar procurando doença? Não vou, não. Tem gente que Foi, fala desse jeito. a gente, mas é difícil, porque não é nem procurar doença, é prevenir-se. Prevenir. Então, só que as pessoas não pensam isso. E aí, o que que acontece? Foi por causa do autocuidado e de eu ficar me prevenindo é que eu descobri e descobri num tempo em que era mais fácil para os médicos trabalharem comigo, né? Sim. Porque se eu não tivesse fazendo já o autocuidado, né, e cuidando e observando a minha mama já há alguns anos, eu já fazia o autocuidado, né, que era a investigação médica, exames, já fazia um acompanhamento por causa de muitos nódulos e cistos que eu tinha na mama, já há quase 8 anos. E aí, acompanhando, sempre tinha alguma coisa suspeita, ia lá, fazia biópsia e dava aquele alívio, né? Não, não é nada, tá liberada mais um ano. E ia fazendo assim. E aí, nesse ano de 2024, eu com 46 anos, eu fazendo mais um exame, e o médico, no exame passado, do ano passado, ele já tinha ficado meio assim, meio desconfiado, mas ainda deu mais uma oportunidade. Vamos esperar mais um pouquinho, que ainda não vamos precisar. E nesse ano, de acordo com a mamografia, não é nada, mano, o interessante não é nada que eu tocasse e sentisse. Não era palpável. E nem na mamografia eu mesmo não veria, porque era como se fosse microcalcificações. O que é micro? Algo quase invisível, muito pequeno. Então, quem viu foi o médico. O médico viu, observou e falou: tem algo diferente O agora. que estudou para te ajudar, né? Sim, eu não poderia. Se eu olhasse para ele e falasse: não tem nada de novo, não. Eu ia falar: Uhum. o médico olhou, percebeu ali que tinha, né, a microcalcificação e falou: não, agora nós precisamos fazer uma investigação mais profunda. Ainda não era o diagnóstico, ainda era o médico ainda tinha essa avaliação para fazer do diagnóstico correto. E ele me pediu então uma cirurgia, que seria a cirurgia diagnóstica. Então eu fiz a cirurgia no mês de março, fiz essa cirurgia Para fazer uma diagnóstica biópsia, mais ou menos isso, para né? fazer a Para biópsia ter mais certeza. apurada. Isso, para ver o que era aquilo que estava ali. Né? Porque poderia novamente ser algo como os outros benigno, e não ter que tirar, né? É. Aí ele fez a biópsia no mês de março, e aí no mês de abril chegou o diagnóstico. Então chegou o indesejado diagnóstico, né? Algo que a gente não quer, Uhum. espera, porque a gente sempre fica assim, não, vai ser como os outros. Já estou há 8 anos fazendo e toda vez, né, não dá. E aí foi assim algo. Eu confesso para você que por mais que seja inesperado, eu já me preparava, porque quando a gente já tem assim, né, essa tendência, já tem muito nódulo e cisto, eu já me preparava. Então, quando veio o diagnóstico, é claro que era algo que eu não queria. Quem quer enfrentar um câncer, né? Ninguém se habilita. Então, foi algo assim que o chão se abriu e eu fui engolida ali, né? Eu brinco que Uhum. parece que o chão se abre e a gente é engolida ali. E Uhum. aí, esse É muita diagnóstico, informação em cima da hora, não é, mana? muita. Na verdade, por mais que a gente já ouça testemunhos, veja esses médicos falando, quando é com a gente é diferente.
É diferente É verdade. de ouvir falar. É, É diferente de ouvir falar. Porque agora eu precisava romper com muitas coisas. Muitas coisas. Porque aí já vem aquele negócio. E agora? Depois do é, diagnóstico, acho que sempre vem um. E agora? O é, que fazer? é. Né? Porque Como é que eu vou são agir? muitas, Porque é assim, a gente se muitas prepara coisas. para muitas coisas na vida, como você falou também, né, mano? As mães da gente preparam a gente para serem boas donas de casa, mas ninguém prepara a gente para um diagnóstico. Né? Se a gente não tiver Deus nessa hora. E aí são muitas informações que a gente tem que processar. Porque primeiro, para quem que eu vou contar primeiro? Quem que Uhum, eu posso? Quem que eu não posso? uhum, uhum. Precisa saber, né? É. O que que eu vou fazer? O médico está certo? É esse médico mesmo? Qual Eu é o devo passo mesmo a fazer cirurgia? passo, né? Isso. Como é que eu vou me comportar nessa situação? Qual que é a minha parte nessa história? Isso. E a gente se sente um pouco perdida, eu É. confesso, porque a gente fica com medo de dar passos errados, né? Uhum. O medo da gente é esse. Será que eu vou fazer a coisa certa? Então, a gente fica com essa, né? Com esse medo, com essa insegurança. E Mas aí jovem vem Deus e vai. até, né, mana? E jovem até você, né? Porque eu ouvi falar, pelo menos no Brasil, eles liberam para você fazer mamografia a partir dos 50, né? Pois é, eu precisei começar Olha, eu tô antes. achando que precisa rever isso, porque tem muitas pessoas mais cedo. Eu fui com 36 anos, olha só, você com 46. Quem que ia esperar um negócio desse? Ainda mais quando você não tem histórico disso na sua família. É. Ninguém espera. Isso era uma pergunta que o médico me fazia, sabe? Quando ele desconfiou, ele ficava assim: tem alguém na sua família? Alguém já teve câncer de mama? E ficava perguntando, e eu falava que não, parece que ele não acreditava. Ele falava: você tem certeza? Eu falava: que eu saiba, não. Porque, gente, eu também fiz investigação na minha família, o pessoal, não, morreu de câncer quem fumou um dia, quem não sei o quê, mas não Mas é disso. porque parece que essa informação é muito importante para o médico, né? Muito É importante para ele, muitíssimo. É, por causa da genética mesmo, né? é. Inclusive para a gente que tem filhas, fica muito, é muito importante essa informação. Por exemplo, para mim, o que eles falaram, as suas filhas ficam também debaixo da vista médica, porque você teve, elas são de suas diretas. Né? A minha filha teve uma vez, a minha mais velha teve um problema, que acho que também foi cisto, né? Só que porque a mãe teve câncer, ela tinha, a Bárbara tinha menos de 20 anos, tá? Internaram ela na mesma clínica que eu, só para garantir que estava tudo bem com ela. Porque o É, que que eles pensaram? Câncer não tem idade. Se a mãe foi com 36 e ninguém esperava, e não tem, assim, antecedente na família, vamos ficar de olho na menina. é. É assim mesmo, porque a investigação tem que ser mais apurada, porque já tem uma fonte, vamos dizer assim, né, de Já, diagnóstico. já, Aí já eles pensam, tem. negócio, o dado tem que ser maior, né? Uhum, uhum. E, mana, e aí? Como que foi essa descoberta, assim, quando foi mesmo para valer? Quem que estava com você nesse dia? Então, o meu resultado eu peguei pela internet mesmo, porque eu fiz em Uhum. outra cidade, né, a cirurgia, não foi na minha cidade, então a gente tinha como pegar pela internet. E aí, assim, quando foi aproximando a data do exame, saiu o resultado, aí todo dia eu entrava para ver se estava pronto. E nada, né? Aí aquela angústia, né? Tá pronto, não tá? Todo dia. E aí eu tava deitada na minha cama, era depois do almoço, tava eu e meu esposo. E aí ele tava quieto assim, a gente tava assistindo TV e eu peguei o celular e falei, deixa eu ver se o exame tá pronto. Ó, a Aí na hora que eu agonia, vi, né? a É, agonia, gente. aham, e na hora que eu abri o exame, que eu vi o resultado, aí é ele que estava do meu lado, sabe? Ó, Então, aí de pronto eu já compartilhei com ele, né? O resultado saiu. Ele, e aí? Aí eu falei, deu uma batalha por aí. E aí ele e, me abraçou, me acolheu, oh disse que meu estava com Deus, tudo que viesse. Ele falou assim, ó, nós estamos juntos, né? Nós vamos enfrentar juntos essa batalha. Eu tô com você porque deve é.
O que precisar, eu tô com você nessa guerra. Então isso já me trouxe um grande alívio, né? E realmente ele foi um homem extraordinário nesse processo, presente demais, sabe? Me ajudou muito com isso. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Mas Sim, ele foi o sim. primeiro. E aí, assim que ele saiu, ele precisou sair, assim que ele saiu, eu fui pro joelho. Aí foi a minha primeira oração antes de contar para qualquer outra pessoa, né? Havia contado só para ele, e eu fui pro joelho fazer a minha primeira oração pós-diagnóstico. E aí foi onde eu falei, né, com o Senhor que eu estava ali entregando para ele a minha mente, o meu coração e a minha vaidade. Essas foram as três coisas que eu entreguei para o Senhor: minha mente, meu coração e a minha vaidade. Porque eu sabia que o câncer ia me tomar alguma coisa. É fato, se um câncer ele é mesmo, né? Um câncer é É agressivo, um porque a câncer vaidade ela caminha com a feminilidade, né? Você que acostuma, a gente não, até onde eu sei, a gente, toda mulher, ela tem dois lados de seio. Ninguém, sim, ninguém nasce assim, faltando um pedaço, né? Então é a muito ordem difícil. natural é essa, A né? ordem natural é essa. Então você não imagina que no futuro você vai ter que abrir mão de alguma coisa em prol da sua liberdade de continuar viva. E, Exato. E é e aí exatamente isso. entregar algo tipo fazer uma troca, né? É difícil fazer a troca, para ser bem honesta. Não é toda mulher que diz, ai, nossa, eu toda feliz. Não, pode levar, doutor. Que é isso, gente? A gente tem estima, tá? Sim. E na verdade, assim, eu falei com o Senhor e um dos meus pedidos para ele nessa oração é que eu não ficasse careca. Eu pedi isso para ele. E Olha, eu falei, você foi específica, eu né? fui Você foi bem específica naquilo que eu específica. queria. Sim, aí eu falei, Senhor, eu não quero perder os meus cabelos, mas se for preciso, eu te entrego a minha vaidade pela minha vida. É a troca que você disse aí. Eu falei, se eu prefiro a minha vida. Você aprendeu com Jesus, né? Passa esse cálice de mim, mas se não for possível, Exatamente. Então eu falei, sabe, que se fosse possível, né? Queria ficar, eu queria permanecer com os meus cabelos, mas que se fosse do propósito dele eu ter que enfrentar mais esse processo, que com ele eu ia enfrentar. Mas é uma coisa, eu falei para ele que eu não admitia perder. Isso aí eu aceitava, mas não queria. Mas tinha uma coisa, mano, que eu não queria perder, eu não admitia perder, que era a minha fé. Eu uhum, que aquele processo roube a minha fé e a minha confiança no Senhor. Então, as outras coisas são secundárias. Eu não quero, mas perco. Mas agora a minha fé eu não admito perder. uhum, Então, eu fui realmente sair mais forte do que nunca com desse certeza. processo. E, mana, tá, e aí você foi para. Aí você falou com o doutor, finalmente chegou o dia da consulta. Como que foi, assim, o que que ele falou para você? Como que ia se dar, então, o processo que hoje a gente chama de cura? Que para a medicina eles falam o processo de terapia, né? De como que vai acontecer as coisas. O que que eles falaram, conversaram com você? Então, na verdade, eu logo enviei para o médico, né, o resultado pelo WhatsApp mesmo, porque ele é de outra Uhum, cidade, então não teria como consultar tão rápido, né? E a gente fica ansiosa querendo saber o que o médico vai falar. E uhum. aí ele pegou e falou: olha, realmente aquilo que a gente estava desconfiando, você está com câncer de mama, e aí a gente vai precisar passar pela cirurgia, sim. Agora nós vamos caminhar é, com a entrada do pedido de exames, papéis pelo plano de saúde, né? Nós vamos agora, a ideia principal dele era de remover a mama. Ele falou: já vou investigar melhor, mas primeira coisa que eu te falo eu perguntei para ele, ele falou: não, nós vamos precisar tirar sua mama. Por quê? Porque, de acordo com ele, o meu câncer, ele não era um nódulo, um tumor que ele podia ir lá e tirar. Eram microcalcificações no ducto do leite. Então, o ducto do Foi o que leite ele é aconteceu espalhado por toda a comigo. mama. É, Espalhado foi o por que, toda a mama. foi o que aconteceu comigo. Por uma garantia, é melhor já É. tirar a mama toda, né? Para que não tenha Uhum. problemas futuros. Então, eu já ali logo de cara eu já sabia que eu ia perder a minha mama. Então foi assim, aí a gente começou a dar entrada nos papéis, A pedidos cada de exame, coisa você vai se respirando, né? Ok, mama, é né? um dia de cada Mama. vez. Um Um dia de pouquinho de cada cada vez. vez. E aí vem
aquela correria para poder preparar os papéis, para que o plano de saúde ele libere, né, a cirurgia. E comigo aconteceu algo muito interessante, mano. Faço questão de compartilhar isso aqui, porque é, normalmente o plano de saúde ele leva 15 dias, ele pede 15 dias úteis para poder dar o parecer, né? Se favorável ou não a cirurgia, se vai liberar ou não. E aí, já haviam se passado quase 30 dias e o plano não liberava. E isso não é comum, porque Pois já fiz é. várias cirurgias por esse plano, dá 10 dias já estão liberando. É rápido, não demora. E aí eu notei algo estranho. Falei, gente, tem algo bloqueando. Tem algo que não está permitindo eu fazer essa cirurgia. E eu comecei então a intensificar as orações e a mudar um pouco as orações, porque eu já havia feito uma consulta com um cirurgião plástico. E eu não fiquei em paz com esse cirurgião plástico. Eu não senti paz na consulta dele. E aí eu falei assim, e já tinham me indicado ele como um cirurgião, mas olha como que a coisa é interessante. Eu fui nele porque o meu próprio médico falou assim: ah, o doutor Fulano ele é uma bênção, é um cara evangélico, ele é muito bom. E tá, aí eu, na minha religiosidade, primeira coisa que eu pensei foi: opa, ele é evangélico, da mesma religião que eu, pode ser que Deus use ele para me abençoar, né? E por isso eu fui achando que ele era o médico. E aí chegou lá, na consulta, mana, não, mal olhou para Não mim, sentiu paz. mal olhou para mim, só levanta a blusa, de sutiã mesmo eu tava, levantei, acho que pode ser a prótese tal ou tal. E assim, uma consulta de menos de 5 minutos, e aí eu Credo. estranhei, e aí eu estranhei aquilo, sabe? E o interessante é que no dia que eu fui para essa consulta, mana, quando eu estava, foi em outra cidade, quando eu estava chegando na outra cidade, quase chegando na cidade, o meu carro deu defeito, o meu carro é novo. E o carro deu um defeito que o carro começava a esquentar e ia parando, ia parando. E eu não aceitava aquilo. E eu comecei, nós vamos chegar lá, e eu impondo que nós tínhamos que chegar lá, e orando e pedindo a Deus para nos mover até lá. No entanto, o meu carro chegou na porta do hospital e parou. Aí teve que voltar para minha cidade de guincho e eu voltar de táxi. E eu achando que era o inimigo atrapalhando a consulta, mano. E era Deus falando assim: você não precisa consultar com esse médico. Mas às vezes a gente confunde o É, que é Deus falando e o que é o inimigo. A gente acha assim: não, a minha bênção tá perto, é porque esse médico vai me abençoar. E Deus estava me dando sinais que ele não me queria naquele médico e eu não estava atenta para entender isso. E aí foi onde eu consultei, 5 minutos menos de consulta. Rapidinho voltei para casa, mas fiquei com aquilo. Falei, nossa, mas para uma cirurgia assim, né? Ele não me explicou nada, não me falou nada, só falou que poderia acompanhar o médico e pronto. E aí eu na oração, né? Falando para Deus que eu queria algo que fosse da parte dele, para mim. E aí então eu vi que o plano começou a bloquear. E aí me veio aquele negócio. Eu falei, gente, Deus está querendo mudar alguma coisa, por isso não autorizou ainda. E eu comecei a orar e pedir as minhas intercessoras. Você lembra que era uma delas, né? Vamos orar, gente, porque se tem algo travando essa cirurgia, Deus vai me mostrar o que é. E aí, claramente, Deus falou comigo que era o médico. Então, eu consegui marcar uma consulta com outro cirurgião plástico, que o médico também tinha indicado. Não era da mesma religião que eu, mas quando eu cheguei no consultório dele, detalhe, eu orei e falei, Deus, se for a troca de médico, no dia da minha consulta, esse plano de saúde vai liberar minha cirurgia. É uma prova de que o Senhor estava querendo trocar o médico. E aí, mano, quando eu coloquei o meu carro para fora da garagem para pegar a estrada, para ir para outra cidade consultar com esse médico, chega um e-mail para mim, enquanto eu parei assim, olhei o e-mail, sua cirurgia foi liberada no dia da consulta. meu Então, Deus. foi Ai, algo chegou a arrepiar aqui, não acredito. e aí, nessa consulta desse médico, ele me explicou os detalhes, ele me falou que ele ia usar, ele me pediu meia de compressão, ele me pediu sutiã específico, ele me pediu uma bota para usar no dia da cirurgia, o outro não tinha pedido nada, nada. E esse, eu fiquei pensando, será que ele me colocar lá de qualquer jeito, né? Então, assim, o próprio Deus me falou assim, não é esse. Então, eu vejo que nem sempre a questão da religiosidade faz com que Deus use alguém, não. A questão Deus usa quem ele quer e quem ele ordena, né? Então, Exatamente. é, Olha, eu compartilhei com você, eu vou compartilhar aqui com as nossas amigas que estão assistindo agora ou que vão assistir no gravado. Gente, a conclusão que eu vivo fazendo reflexão de vida, sabe? Eu tô pior do que vovozinha de 100 anos. Aí eu estava com meu marido sozinha, no carro,
E aí do nada eu falei para ele assim, eu disse, meu bem, você sabe o que que eu acabei de refletir? Ele não, ele já está até acostumado, porque do nada eu chego com alguma coisa. Eu disse, Deus, ele é tão bom. Eu não entendo por que que as pessoas, sabendo que existe o bem e o mal, na hora que o mal acontece, as pessoas apontam tudo para Deus, botam uma responsabilidade tamanha sobre ele. O problema que a humanidade enfrenta é a falta de gratidão. Sabe por quê? Porque Deus, ele é uma pessoa tão bondosa, mas tão bondosa que mesmo aquelas pessoas que não acreditam nele, ele deixa a medicina, ele deixa a ciência para te ajudar. Ele não deixa ninguém desamparado. Só que a gente que caminha com ele, a gente sabe quando que foi ele que esteve fazendo alguma coisa. É. É diferente, porque a gente tomou a decisão de seguir a Cristo. E com essa decisão nós fomos para a Bíblia, porque ela é o nosso manual de instrução para a nossa vida. Então a gente conhece o Pai que a gente tem. Então a gente não tem como a gente dizer, não é de Deus. Não foi Deus. A gente sabe, e até quando não é ele, a gente tem o dom do discernimento para saber quando que não é ele agindo, né? Porque é muito fácil dizer, porque se Deus existisse, tal coisa. E o inimigo, gente? Como é que fica esse negócio? O bonito sai ileso de todas as situações, enquanto que Deus em todo canto, como canta aquela canção lá, né? Ninguém explica a Deus. Não explica, gente. Ninguém vai explicar nunca a Deus. Mas ele está em todas as coisas. Todas. Então ele disse, nossa, meu bem, eu não tinha parado para pensar sobre isso, mas é verdade. E é mesmo, gente. Tá aí. A medicina está, mas porque ele deixou. Eu achei muito interessante, né? Você abriu meus olhos quanto a isso outro dia, né? No sentido de que Deus deixou a medicina, né? Para ajudá-los, para quem não crê. Mas nós temos as duas. Nós temos a medicina e Deus. Então, nós temos duas O médico dos forças, né? médicos. Temos as E, duas coisas. Os e o médicos e o médico dos médicos. E o Senhor, ele conduz a mão dos Conduz, médicos, né? conduz. Eu senti isso na minha cirurgia, Uhum. toda a diferença na cirurgia. Então, foi algo assim, que eu tenho plena convicção de que Deus estava ali. Mana, assim, uma curiosidade do mundo físico aqui. Eu vou fazer a vez das pessoas que não conhecem a doença, nunca passaram por isso, mas nós vamos preparar elas. No mundo físico, seguro de saúde, então quer dizer que aí é tudo separado, não é um pacote só. Você consulta com o médico e com o cirurgião plástico é outro, que esse que vai pedir para você comprar os materiais que você falou. Isso. Você que tem que comprar. A bota, não, a bota a gente faz o pedido dentro do plano de saúde para usar no hospital. Agora, o sutiã, a meia de compressão, essas coisas aí é a gente que compra, né? Porque a gente vem para casa com isso, né? Esse sutiã que você fala é o pós-cirurgia? É, Aquele apropriado lá que você a coloca a prótese. prótese. Como é que eu vou falar o nome daquela prótese? Não é a prótese lá do seio da gente, não. É uma prótese especial mesmo que você coloca nesse sutiã para fazer Não, a não, vez. no caso não. No meu caso, eu coloquei silicone. É. Então, Você já saiu já da sabe cirurgia. silicone. Já saiu bonita, já. Gisele Bündchen, gente. Só que é um sutiã de abertura na frente, porque ele segura, né, o peito. É igual o sutiã de cirurgia de silicone comum. Eu tenho até hoje. Eu gosto demais desse sutiã. É um zípzão assim, bem na frente, né? Esse meu era cochetezinhos, né? Uhum. Eu usei dele Desculpa, é isso mesmo. O meu também, perdão. cochetezinho. Aquele enjoadinho que você abotoasse um por um. É. Aquele monte. Uhum. Uhum. Ele pediu para usar por 30 dias. Esse sutiã específico, né? Uhum. Então, eu usei sutiã específico por 30 dias. Durante esse processo, assim, entre a descoberta até a mesa de cirurgia. Agora, conta aqui para as meninas como que você foi trabalhando todas as tuas áreas de ser mulher, de ser mãe, de ser filha de Deus, de ser líder das Rosas de Saron. Como que você se dividiu nessas tarefas? Teve alguém que te ajudou durante esse processo? Quem foram essas pessoas e qual é a importância que você
vê hoje que você aprendeu durante esse processo da ajuda de cada pessoa que Então, passou pela sua vida aí? eu percebi que a rede de apoio, ela é importantíssima, muito importante, faz diferença demais, demais. Então, assim, eu tive uma rede de apoio, primeiro da minha família, né? Não só aqui da minha casa, mas como uma família no geral, porque eu sou a nona de 10 irmãos, então nós somos 10 irmãos, né? Eu vou ficar Então, calada porque eu também sou outra. a família é grande, né? Então, assim, quando eu compartilhei, eu percebi o amor da minha família por mim, o respeito deles pela minha vida. E eu percebi o carinho, sabe? Então, assim, eu fui muito abraçada, muito. Eu me senti a mulher mais amada desse mundo. As pessoas demonstrando seu amor, as meninas do grupo, né, orando por mim, as mulheres do círculo de oração da minha igreja também em oração pela minha vida. Aqui em casa, né, principalmente pós-cirurgia, foi uma equipe de trabalho. O meu esposo e os meus filhos tomaram conta de tudo. Eu não precisei contratar ninguém. Porque eles fizeram o almoço. A minha filha de 18 anos me dava banho. Então, assim, ou ela ou meu esposo. E cuidavam de mim, fazia curativo. E todos os detalhes, sabe? Tudo que eu precisava, eu tinha. Então, eu percebi que essa rede de apoio faz diferença. Por quê? Porque se eu estou emocionalmente forte, até o meu jeito de enfrentar a doença é É, diferente. É diferente. Então, eu preciso entender. Tem gente perguntando para mim aqui, cadê a live? Deixa eu só falar que eu mandei aqui para algumas. enquanto a Mana Deixa eu só mandar. vai digitando aí, eu vou fazendo aqui um complemento disso que ela está falando. Gente, é assim. O que que acontece? Independente até mesmo de ser o câncer, quando você está enfrentando uma situação difícil e a outra pessoa te ajuda, você sente isso como parte da sua cura. É uma preocupação a menos na sua vida quando você é ajudado, quando você é abraçado, você é compreendido, quando as pessoas falam que vai ficar tudo bem, mas não fala da boca para fora, não, que é isso que é importante. É pegar mesmo na tua mão e dizer, vai ficar tudo bem. Também que eu acho assim, legal, não é bem a palavra legal, mas eu acho que contribui muito, por exemplo, isso que você passou, se alguém te procurar, você vai saber falar para elas exatamente o que vai acontecer. Ou seja, vai tirar uma carga horrorosa da costa dessa mulher. Porque quando a gente não conhece o problema, assim, não estava na nossa, vamos dizer assim, chegou de surpresa, como chegou para você, chegou para mim, ninguém estava esperando. Quando você não conhece, a impressão é que, tipo assim, meu Deus, e agora? Em que estágio está? O que vai acontecer? Né? Aí quando você vem e fala, não, fulana, fique calma. Olha, vai acontecer isso, isso e isso. Não se preocupe. Ah, é, vamos orar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, mas com os médicos vai ser isso aqui. Fique calma, faça a sua parte, descanse, passeie, vá namorar seu marido, vá cuidar dos seus filhos, vá preparar a sua vida, porque graças a Deus hoje em dia a gente sabe, né, mana, que a medicina ela está muito avançada. E eu acredito veemente que a medicina, quer queira ou não, quer ela ache que é o que não é, mas Deus trabalha com ela, em conjunto com ela. E quando a gente também acredita em Deus e a gente pede que o próprio Deus vá fazer a cirurgia através das mãos dos médicos, essa junção ela está acontecendo. Então, mas eu acho muito, muito importante, por exemplo, o fato de você ter passado por isso é uma coisa que vai agregar no seu ministério com as mulheres. Muito. Você já vai ser aquela que se algum dia você ficou assim, e agora? O que eu vou fazer? Agora é diferente. Se a pessoa vier, você vai dizer, eu sei o que você vai fazer, eu vou te ajudar aqui, e os médicos vão fazer isso, e a parte de Deus é essa daqui, a sua é essa daqui. Porque a verdade é que
não dá pra gente pegar uma faca e cortar o nosso seio e tirar igual a gente está cortando uma galinha, né, meu povo? Não dá. Então, desesperar nessas horas, hoje nós sabemos que se desesperar nessas horas não vale a pena, porque a gente tem certeza que cada um vai fazer a sua parte. Você vai fazer a sua e não é se cortar para tirar o. Você nem sabe onde que está esse nódulo direito. Então, dentro disso aí, eu tenho alguma experiência, né, que eu quero compartilhar, que meus primeiros 15 dias foram os mais difíceis, depois do diagnóstico. Eu fiquei muito atribulada, muita ansiedade, eu dei crise de pânico. Então, o que acontece? Deus enviou pessoas, e pessoas que eu nunca imaginei conhecer, né? Não estava no meu alcance conhecer essas pessoas. E uma delas foi você, né? Porque nesses primeiros dias eu estava assim, muito perdida, não sabia realmente como seria o caminho, né? Já tinha outras mulheres que eu conhecia que havia passado. Na questão médica, poderia até pegar dica com elas, né? Mas como a nossa mana Joelma nos apresentou, porque ele me viu nessa situação e sabia da sua, olha que linda a rede, né? A E aí rede. ela falou, Helena, eu vou te apresentar alguém que pode te ajudar. Eu posso? Eu falei, por favor, né? E aí ela me apresentou, então assim, o jeito que você conduziu essa questão aí, me ajudando na questão da minha casa, na questão do meu esposo, na questão do ministério, tudo, contribuiu muito, né, para que eu pudesse conduzir de forma mais sábia e de forma mais pontual, porque a gente se vê perdido e agora o que fazer? Então, uma das coisas que me chamou muita atenção, que eu aprendi, foi quando você me disse, olha, mana, nós não queremos morrer, nós não vamos morrer, mas vamos deixar tudo em ordem. E aí você me instruiu a fazer uma faxina na minha casa, como se eu fosse deixar tudo organizado para que quando eu não tivesse mais. Aí eu falei assim, gente, isso é muito forte. E aí eu comecei, achei essa fase da minha vida incrível, porque eu comecei a faxinar por dentro. Porque limpar a casa a gente limpa todo dia. Mas aí eu comecei uma faxina interior nos guarda-roupa, armário. Eu comecei a tirar roupa que eu não usava, comecei a tirar caixinha vazia, tudo quanto é coisa. E eu já faço isso com as mulheres num processo de terapia que eu tenho, que é instruir elas na faxina. Mas aí eu comecei aqui na minha casa essa faxina e liberando espaço, e liberando, organizando tudo, para que se precisassem achar alguma coisa, estava mais fácil. E fui fazendo isso e fiz isso durante uma semana na minha casa. Fui colocando tudo antes da cirurgia, né? Para deixar tudo limpinho, organizado. E isso me deu tanta paz, eu não precisava disso. Isso me trouxe uma paz incrível. Então foi algo assim que me surpreendeu, algo que se fosse de mim mesma eu não faria. Então eu vejo a importância da instrução. E aí falando dentro disso, né, dessa instrução, eu achei tão lindo que essa semana uma mulher me mandou mensagem e aí ela pegou e me falou assim, Helena, você que tem um trabalho com mulheres aqui em Caratinga, é você que passou pelo doutor Fernando e tal? Eu falei, foi. Aí ela falou assim, pois é, ele me mandou te procurar, porque tem uma pastora aqui em Caratinga que cuida de mulheres. O meu médico que cuidou de mim encaminhou uma mulher para mim. Então, olha que precioso. Então, Ai, assim, Deus é bom demais. Adoro sabe Jesus. por que ele fez isso? Porque quando eu passei pelo processo, aí algumas mulheres que também já foram pacientes dele mandavam mensagem para ele. Cuida bem da Helena. A Helena é preciosa. A Helena tá com você aí. E aí, no dia que eu entrei para fazer uma consulta com ele, a médica que é dona da clínica já fez projeto social comigo. E aí a médica entrou, porque ele não tem clínica aqui em Caratinga, mas atende na clínica dessa médica. Ela entrou e falou assim: Ô, doutor Fernando, o senhor cuida bem dessa mulher porque ela tem um projeto lindo com mulheres na cidade. E ele falou assim: todo mundo me fala isso. Então, olha a importância da gente ter um bom testemunho, né? Uhum. E essa importância traz conexões. Então, ele Cartão de fez isso, sabe? visita do Senhor, né? É Cartão de isso, visita do Senhor. exatamente. Então, o próprio médico já está falando com mulheres lá da minha referência. Então, olha que coisa linda e preciosa, né? E olha aí, tu acabou que preparou a tua casa, foi para viver a vida nova. Tinha um processo lindo para Olha poder isso. viver o propósito, né? É um processo duro, A mas o casa te propósito bem recebeu, né? Depois da cirurgia.
Menina, que coisa maravilhosa, mana. E o grupo? E o grupo? Fala do grupo. A gente tem que honrar essas meninas, né, mana? Muito, Olha, gente, ela muito. teve Então, assim, um grupo de intercessoras. Gente, na verdade, eu tinha muitas mulheres que oravam por mim, muitas. E realmente eu sentia que eram mulheres orando, não era aquele negócio de dar o tapinha nas costas, vamos orar, vai ficar tudo bem. Não, eram aquelas que me abraçaram mesmo. Mas também seguindo uma outra orientação que você mesma tinha me dado. Eu lembro claramente que você falou assim, Helena, muitas vão orar, mas você precisa ter pessoas mais perto, pessoas que vão acompanhar o passo a passo em oração. E aí foi onde nasceu o grupo, né? Todas por Helena, era o nome do grupo, né? E aí eram 12 mulheres que o Senhor me trouxe a memória para colocar 12 mulheres. E essas 12 mulheres me acompanharam passo a passo. Tudo que eu fazia, eu postava lá, eu mandava para elas. Então a gente entrou numa guerra mais próxima, né? Eu tive foi. essa. Mas, como eu sou líder de mulheres, mentora de mulheres, o grupo é muito grande. Então, assim, é muito amplo o tipo de cuidado, o tipo de carinho. Eu fui vendo cada uma com um tipo de carinho. Cada uma de um jeito, cada uma com uma forma. Eu estava um dia na minha casa e eu ouvi uma música de longe, assim. Eu, nesse dia, não estava muito bem. E aí, eu ouvi uma música ao longe. Eu falei assim: será que meu marido ligou o som? Ué, não é disso, não é de ligar rádio nem nada. Que música é essa? Eu realmente nunca passou pela minha cabeça que seria elas. E aí, quando a música foi aproximando, eu levantei para ver o que o meu marido estava arrumando. E aí, quando eu cheguei assim, elas foram entrando no meu portão, que ele já estava sabendo, então ele foi abrir o portão para elas. E elas foram entrando cantando aquela canção, Seja Forte e Corajosa. E aí foram cantando e me abraçando, um grupo grande, trouxeram presentes, mimos. Eu me senti tão Eu abraçada. vi esse vídeo, gente, eu fiquei tão emocionada com o cuidado dessas meninas. Olha, levaram até o bolo lá para Tudo, estar com a Mana, para a Mana não ter que fazer nada. isso, foi Ela só teve tudo que pensado. receber. Me E pegaram de abraçaram ela e profetizaram sobre a vida dela. Menina, coisa mais linda aquele vídeo. Me pegaram de pijama em casa, porque realmente eu não esperava, foi surpreendente. E aí teve outras, sabe, que vieram na minha casa, trouxeram um bolo. Veio uma outra que mora na zona rural, trouxe galinha caipira para fazer sopa. Ai, Jesus. Caipira. Essa xícara que eu tô com ela aqui foi algo profético que eu ganhei também, ó, de uma das meninas do grupo. Linda, Ó, aí lindíssima. o segredo tá aqui, ó. Aí a frase que Seja está aqui, seja. forte e corajosa. Aí olha o porquê. Porque você inspira muitas mulheres. Então, Ai, gente, quando que eu li isso aqui, lindo! eu senti como algo profético. Eu preciso ser forte, porque o meu processo vai inspirar outras a vencer os seus próprios processos. Exato. Independente de ser câncer ou não, né? Eu estou aqui para mostrar que é possível passar pelo deserto e florescer. Ai, gente, deixa eu ver que tem mais de pergunta por aqui. Deixa eu ver. Tá. A gente estava falando sobre o cuidado que essas pessoas tiveram com você e como tudo isso foi muito importante no seu processo, não só de buscar a sua cura, mas também no seu resguardo, que eu acho que é importante ter resguardo, gente. Eu não, a medicina diz que é importante ter resguardo, mas nem todo mundo tem. E esse teu resguardo, assim, foi tão cuidado, Helena, eu fiquei tão emocionada, tão feliz pela sua vida. Eu vivia comentando com meu marido aqui em casa, né? Ai, tá acontecendo isso lá na casa da Mana. Ai, eu tô tão feliz que alguém foi lá e levou um negócio para ela. Olha, meu bem, as meninas foram lá, foram orar na cabeça dela. Aí meu marido fica assim, meu Deus, isso existe mesmo? Porque na Alemanha eu já te contei como é a história, né? Isso existe no Brasil. Eu te falei que existe, bem. Lá não é o congelador, não. É verdade. Olha que coisa maravilhosa! Foi muito. Mana, assim, por causa de tudo isso, eu queria assim que você se concentrasse no mundo físico e até no emocional da sua Helena na Terra e me dissesse assim, falasse para as mulheres um conselho para as amigas, para as pessoas de dentro da igreja, para a família e por último, para os maridos. Que conselho você daria para essas pessoas, caso elas descubram que alguém está passando pela mesma coisa que você já passou um dia? Então,
Eu quero dizer para as mulheres, né, tanto para as mulheres como para a igreja, como o marido, o conselho é um: sejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque muitas vezes o Espírito Santo fala com a gente, abraça tal mulher, a gente fica assim, ah, não, isso é de mim mesma, e vai lá e não abraça. Ou o Espírito Santo fala assim, faz um bolo e leva para ela. E aí eu acho, ah, isso é bobagem. Não, seja sensível àquilo que Deus mandar você fazer. E seja o apoio, porque você vai fazer com que a pessoa se passe muito mais forte. Então, assim, eu me vi cercada pelas minhas amigas, com esse cuidado, com esse carinho, com essa, mandando mensagens, né, poderosas. Eu vi o cuidado do meu esposo, mostrando para mim que, porque teve a preocupação da mulher, Helena, era o quê? E agora, se eu perder o meu seio, se eu perder o meu cabelo, o meu marido não vai gostar de mim, no sentido assim de. Não vai me Não vai gostar do que achar bonita, né? não vai me achar bonita. Atraente. Isso. Eu sabia da lealdade do meu marido, não tinha medo dessa lealdade dele, porque eu já sabia que ele é muito leal a mim. Mas vinha aquela preocupação de não querer aparecer para ele desse jeito. Sem Amiga, mama, é porque eu acho que é preocupação feminina mesmo, sabe, mano? Isso bonita. não tem nada a ver com religiosidade. Não, era uma Não tem. preocupação de mulher, de mulher. E aí ele me deixou tão tranquilo quanto a isso, ele ainda me zoava às vezes, brincava assim, "Ih, careca, com mamar, sem mamar, do jeito que você vier, eu te amo, não preocupa O não. Não precisa importante se é você estar preocupar." viva, meu bem. Ele falou, eu quero você, então não tem problema, do jeito que você tiver, eu vou estar com você. Você não se preocupa comigo. Não se preocupe, porque eu te amo pelo que Mas você é. no fundo o bichinho ficou também com receio, né? Assim, não por causa disso, mas receio de te perder para a eternidade por enquanto. Ele passava Por aperto. enquanto, porque a gente sabe que lá na eternidade a gente se encontra de novo, né? Ele, O meu ele teve. sim, Eu só soube disso depois, muito depois. Durante o processo ele nunca demonstrou estar com medo. Mas é, depois ele me confessou que ele teve muito medo de me perder, muito. eles não querem demonstrar para que a gente não fique preocupado. É. Não, tem alguém forte aqui comigo, né? Isso é algo poderoso. Então, a igreja, eu vi, né, que as mulheres estavam orando por mim, e aí eu senti, assim, as pessoas que não me mandaram mensagem, que nem se importaram, a gente percebeu, porque nem uma mensagem, né, mana? Lembra, mana, que eu falei para você da importância de saber escolher? Porque Sim. entre todos os ouvidos há os preocupados e somente os curiosos. E tinha gente ali que eu achava, assim, que eu tinha um relacionamento e que não mandaram nem mensagem. Então, E eu tem acho gente que a gente se surpreende, né? A gente achava que aquela pessoa a gente podia contar e descobriu no meio do deserto que a gente olhou para um lado e para o outro e pensou, ué, cadê fulano? exatamente. Então, assim, a gente vê isso, sabe? Então, a Tem pessoa pessoas perdeu. que a gente nem sabia, né? Meu Deus, eu jamais podia imaginar que tal pessoa iria ser presente. Por isso que a gente não pode ficar assim colocando que para amar você exatamente tem que estar lá 24 horas, mas na dificuldade, minha filha, é na dificuldade que a gente encontra o Pronto, irmão. na angústia Não que nasce o irmão, né? angústia que nasce o irmão. Olha, eu fiquei tão feliz, assim, eu me sinto muito honrada de ter dado a mana lá, a Joelma, ter te apresentado para mim. Para mim foi uma honra, assim, é sério, Helena, você virou assim a minha joia rara no meu coração, sabe? Porque eu disse, Senhor, muito obrigada. Se o que eu passei, eu posso fazer a diferença, eu posso falar para a mana que vai ficar tudo bem e vai ficar. Eu não tinha, eu por nem um minuto assim, Helena, eu fiquei com dúvida da tua cura. E não era assim Amém. porque, é porque você é crente também. Mas é porque eu já tinha passado pelo processo e eu já sabia no fim que ia dar. Pelo andar da carruagem, eu já sabia que o médico quer fazer, quer falando para você, ai, mano, vai ser isso que vai acontecer. Aí depois vai vir a biópsia, que vai dizer se você vai receber alguma terapia ou não. Pode ser que sim, pode ser que não, mas provavelmente você vai ser curada na mesa de cirurgia pelo que a gente está percebendo aqui nos diagnósticos. Olha a importância. Às vezes você pergunta, às vezes as pessoas que estão passando por problemas pensam, se Deus existisse, por que eu estou passando isso? Provavelmente porque mais tarde Deus precisa te usar, como já usou você aí com a médica lá te indicando. E quantas pessoas mais através do seu testemunho não serão alcançadas? Pessoas que talvez
nem saibam o quão poderoso é esse Deus. Tem muita gente buscando outros deuses porque não conhece a força do nosso. É por isso que a gente propaga o que, que ele faz na nossa vida, Helena, sabe? Eu fiquei muito feliz no dia que você fez a cirurgia. Nossa, eu nem dormi direito. Mas assim, eu estava num repente de muita felicidade e que o Senhor te guardasse, sabe? De ficar com algum receio que ia dar alguma coisa errada, que talvez não fosse dar certo. Eu queria que esse Senhor leva a paz para ela, né? Leva a paz. E ela se sinta não no hotel, não no hospital, mas no hotel da saúde, recebendo todos os cuidados. Aquela troca dos nomes que a gente já conversou, lembra? Então, na verdade, você disse que acabou de citar aí que achou muito importante, né, essa conexão que a Joelma fez e tal. E eu digo assim, você foi necessária no meu processo. E Deus sabia que eu precisava de você. Então, ele já enviou, né? Falou assim, não vou deixar ela sem conhecer essa mulher. Uma mulher que mora na Alemanha. Eu não conheço ninguém da Alemanha, ninguém, nem ser humano. A não ser a sua família agora, porque eu não tinha essa conexão aí. Então foi algo assim que o céu mesmo apresentou, né? Eu creio nessa conexão espiritual e eu creio que foi para me aconselhar. Foram conselhos maravilhosos, eram mensagens e a Mana mandava muita mensagem, muito áudio. Eu sou mais na minha, sou mais quieta, mas eu ouvia todos, entendia todos e colocava em prática. Então não era Aí, só ouvir, eu colocava em prática os conselhos, né? Então foi aí eu algo muito mostrava, aí eu mostrava para a Mana, ó, Mana, não se preocupa não, eu mostrei todas as próteses que eu tenho dos sutiãs, mostrei as possibilidades de sutiã, contei as merambulices que eu andei aprontando. detalhista, né, mãe? Aí eu falei, gente, eu vou distrair a mente da Mana, porque o que eu vi comigo. Tchau, gente. O que eu vi na minha vez, que eu disse, isso aqui é bom, foi bom. A questão de distrair a mente da paciente. Porque Muito. quando você distrai, ela não vai ter tempo de ficar pensando se vai dar alguma coisa de errado, ficar com medo, nada. Pode até ser que aconteça, mas logo dissipa, porque você vai estar com a mente o tempo todo ocupada, É bom com coisas boas. Ana, porque eu não quero deixar de falar que a primeira guerra que a gente entra não é contra o câncer, não. É contra a nossa mente. Porque é a primeira coisa que entra em guerra. É a nossa mente. E aí a nossa mente vai ditando o que nós acreditamos. Aí ela vai falando. Você vai perder o cabelo, você vai perder a mama, você pode perder o marido, você pode perder isso e aquilo, aí você vai morrer na cirurgia. A mente mente. E aí É vai vir verdade. Aí vai vindo aquele turbilhão de pensamentos que vai te deixando mais ansiosa, mais agitada, mais preocupada. E aí a gente tem que entrar nessa guerra e falar assim, ó, não, aqui não. E aí, então, essas distrações, essa companhia, esse jeito, né, de lidar com as situações, que foi fazendo com que tudo ficasse bem. E a minha mente fosse estabilizando novamente. Foi algo precioso demais. Então, a nossa guerra primeiro é contra os pensamentos, porque assim como o homem pensa em sua alma, ele é. Então, o que que eu pensava sobre isso tudo? Né? Olha aí, Era muito, a muito renovação, importante. a renovação da mente é uma coisa Né? maravilhosa. Serve para todas as áreas da nossa vida, todas. Precisei viver essa renovação da mente, porque veio o ataque. Mas eu renovei a minha mente. O inimigo, ele sabe aonde é a sua parte sensível, vamos dizer assim, né? E às vezes ele tenta usar isso contra você, contra você. Então, se você não tiver ali, não somente na fé em Deus, mas com a mente ocupada, e ele achar essa mente desocupada, ele é capaz de bombardear a sua mente, né? No caso, Então, passa a ser mais difícil enfrentar o processo com a mente fraca. e os louvores, mana? Teve algum louvor específico, assim, que marcou essa trajetória? Algum versículo que você, falando com Deus no seu secreto, ele falou contigo? Foram vários, né? Foram vários. Mas, no caso, eu teve um versículo que eu precisei para poder estabilizar tudo isso. Deixa eu só colocar ele aqui. De música. De música?
Eu sempre gostei de playlist de músicas, assim, para cada batalha, mas teve uma que ficou marcada, que foi o Ressuscita-me, da Aline Barros. E era o que eu cantava, porque quando a gente não tem mais, assim, o que orar, aí a gente procura oração através da música para falar com Deus, né? E era o que eu pedia para Deus: ressuscita-me, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre, todo dia. Eu esqueci qual que é o endereço do versículo, eu estava procurando ele aqui, mas depois eu vou achar Gostei! Gosto, olha aí, ó. Gente, a gente tem que fazer um dicionário da mudança dos nomes, o né? endereço do O endereço. versículo. Gostei. Eu sei eu sei ele de cor, porque diz assim: Deus é rei e domina o trono nos céus e a terra. E ele tem domínio sobre tudo que existe. E aí eu falei: opa, Deus está no controle. Porque às vezes o que a gente primeiro pensa é o quê? Que Deus perdeu o controle. Então, esse versículo falou comigo que Deus é rei e ele domina sobre céus e terra e sobre tudo que existe. Eu falei: pronto, se ele domina sobre tudo que existe, ele domina o meu corpo, ele domina a minha mente, ele domina o câncer. Exatamente. Então, ele não perdeu o controle. Esse foi um versículo que me ajudou nesse primeiro momento, que era o momento de controlar a mente. Eu precisava saber que Deus estava no controle, fato. Isso eu vivi como isso, né? Deus está no controle. E um segundo que eu tomei posse da minha cura foi que está em Isaías 53, que certamente ele já tomou sobre si a minha doença e enfermidade, né? O texto fala assim: certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Então eu fiquei pensando assim, mas qual que é a diferença de enfermidade e doença, mana? Ele fala que ele levou as enfermidades e as doenças, ele colocou em dois grupos. E aí eu entendo que tem uma diferença. Por quê? Porque enfermidade é aquilo que o seu corpo sente. São os sintomas. Enfermidade é aquilo que você está sentindo, é algo que está mostrando no seu corpo. E doença é o que o médico detecta. É diferente. Olha, a Lúcia tá dizendo que ela estava pensando em perguntar exatamente isso. Então, há essa diferença. Então, ou quer dizer, a principal diferença é que a enfermidade, ela pode estar na minha mente, na minha alma, na dor física, numa febre, no que eu sinto emocionalmente. Isso é enfermidade. E agora a doença é o câncer, tem nome. O médico detectou, é o câncer. Mas qual que é a enfermidade que ele produz? Ele produz o medo, ele produz a dor, ele produz febre, ele pode produzir infecção, muitas coisas. E aí fala que Deus levou as duas. Então, ou seja, meu corpo vai ser sarado e a minha mente também. E nesse mesmo versículo, um pouquinho mais abaixo, o versículo fala assim: o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então eu tomei posse desse versículo e comecei a profetizar na minha casa, falar em voz alta. Eu comecei a falar: certamente ele já levou o câncer, certamente ele já levou toda a enfermidade da minha alma. E sobre ele está a minha paz. É porque ele é a nossa paz. Então eu comecei a trazer de volta a paz para a minha vida, enfrentei o processo todo em paz. Foi só esses primeiros 15 dias que foi muito turbulento, mas o resto foi em paz. E aí eu tomei para mim: pelas suas feridas eu fui curada. Então, eu tomei posse da cura nesse momento desse versículo. E eu comecei, mano, a estudar mais sobre cura, ouvir mais pregação sobre cura. Eu comecei a falar sobre cura e acreditar que era possível, sabe? Qual que é a diferença de uma mulher que serve o Senhor e uma mulher que não serve? A mulher que não serve o Senhor, ela vai procurar o recurso médico, ela vai gastar tudo que ela tem, ela vai procurar os melhores médicos. E aí, eu me lembro da mulher do fluxo de sangue. O texto diz que Já há ia falar. 12 anos, ela havia gastado tudo que ela tinha e não podia encontrar a cura. Quantas nós vemos aí que gasta tudo que tem e não encontra a cura? E aí, no meu caso, eu procurei sim o recurso que Deus deixou, mas eu toquei na veste de Jesus. Eu falei: Jesus, eu toco nas vestes do Senhor. E é aí que chega a cura. Olha só.
Aí um ponto que ainda não sai do nosso versículo e do que você está falando, mas é interessante falar com você e com as meninas aqui. Aliás, por exemplo, você não teve ninguém que teve câncer na sua família, por exemplo. Você Não, não conhece. Eu não. não conheço. Aí tem o povo cheio das suas religiosidades, que já se acham médicos, que começam. Certeza que tinha uma falta de perdão aí no coração. Porque o câncer, ele só dá em pessoas amarguradas, em pessoas que têm falta de perdão. Olha a religiosidade aí. Julgamento, Pois apontando o dedo. dedo no outro. É assim como se fossem santos, não sabem o que a medicina estudou. Para mim, a minha médica rodou toda a minha vida do avesso e vendo ela que não foi assim porque eu herdei de alguém tal enfermidade, tal doença, ela sabia do meu histórico de cansaço extremo, sem pausa, na Alemanha. Na época eu enfrentava muito uma situação aqui relacionada à minha filha mais velha. Foram muitas coisas, a solidão de ser a que faz tudo e não ter ninguém para ajudar, que aqui não é igual ao Brasil. Então, enfrentar o frio e depois uma enfermidade atrás da outra, e você é de resguardo ou não, você tem que fazer as coisas. Isso foi cansando as células, isso foram cansando o corpo. Não é nem que eu fosse uma pessoa negativa ou assim, que tivesse uma falta de perdão nem nada, mas a medicina me disse: você adoeceu por falta de repouso. Você adoeceu porque você estava em constante estresse por anos, Marta. viu? Por causa disso você adoeceu. Aí o que a minha médica falou? O que qualquer médico fala, tanto faz para fibromialgia, tanto faz para câncer, tanto faz para autoimune. Reduz o máximo que você puder de estresse. Alto teor de estresse foi a palavra que ela falou. Você viveu alto teor de estresse no seu corpo. Eu adquiri insônia. Eu não dormia mais. Eu não conseguia dormir. Eu chorava para a doutora, o remédio não está me ajudando da tireoide. Eu continuo piorando. E a médica não fazia nada. É assim mesmo, um dia vai dar certo. E aí ninguém sabia também que eu faltava fazer outros exames. Se sabia, passava por aqui, entrava por aqui. Então, foram muitas coisas que o meu corpo foi sendo estressado. Por exemplo, primeiro, eu passei o estresse da tuberculose, que eu não sabia que eu tinha tuberculose, estava grávida, enferma, e escutando aquele turbilhão de coisa: tem que abortar a menina, tem que fazer isso, porque pode se esconder uma coisa pior aí por detrás desses glândulos no seu pescoço. Isso tudo gera estresse no corpo de uma mulher, né? E aí eu tive a menina e ainda nesse estresse, e eu não queria ir para a mesa de cirurgia, porque a cirurgia tinha que ser aqui no pescoço, numa área muito sensível, que os médicos diziam que era difícil e podia assim, ir a óbito qualquer erro. Eu tinha acabado de ter um neném, tu acha que eu ia querer uma mesa de cirurgia? Então, mas era estresse entre a cruz e a espada. Eu ficava nessa. Até que um dia que eu disse, até que chegou um dia que meu médico falou: não se preocupe. A voz dele me acalmou. Eu vou te entregar na mão do melhor cirurgião. Não vai ter nem marca no seu pescoço. Você não se preocupe, a gente só precisa saber o que é que você tem. Aí quando descobriram a doença, finalmente, eu já estava no 4º grau da morte. Outro estresse para fazer quimioterapia contra a tuberculose 6 meses. Quando eu penso que eu estou curada, é o estresse de descobrir em seguida que eu estou com câncer. Então a minha médica falou: você sofreu estresse demais no seu corpo. Estresse? Então, assim, aí a pessoa chega e diz assim: porque era uma falta de perdão, uma falta de mágoa. Gente, eu acho que a gente precisa mudar um pouco o repertório. Você não tem que achar. Deixa a medicina achar. Verdade. E deixa a pessoa com Deus. Se realmente é verdade, coisa que não for o seu caso, coisa que não for o meu caso, Deus vai falar com a gente, porque a gente é filha de Deus, a gente quer ir para o céu. Ninguém quer ficar errando na terra, né? Principalmente a questão da falta de perdão. Mas então, assim, eu deixo como reflexão isso aí para as pessoas. Não Em vez de julgue. botar o
olho acusador, faz aquilo que fizeram com a Mana. Vai lá levar uma galinha caipira para fazer um caldo. Aliás, vai fazer o caldo também, porque já é estresse para paciente ter que ir para a cozinha cozinhar para você. Seja essa luz na vida da pessoa. Seja essa pessoa que chega lá e diz assim, Mana, eu vou te visitar, mas eu não vou te visitar para te fazer comida para mim, não. Chegue lá, Mana, onde é que fica a sua cozinha? Eu sou dessa época aí, tá? Eu só cobro aquilo que com certeza eu vivi e eu sinto muita falta aqui também na Alemanha. Chegar na sua casa, na casa da Helena, não, Mana, nem na vassoura tu vai pegar. Porque não pode mesmo pegar, você tá, né? Você tá toda costurada ali, você não pode pegar na vassoura, não pode. A Mana vai chegar na casa da outra Mana e vai dizer, não, senta, hoje eu vim ser luz na sua vida, a extensão do amor de Deus na sua casa. Gente, isso é um assim uma parte maravilhosa do processo de recuperação da paciente. É uma coisa assim, Mana, que eu vejo que você consegue olhar com muita fé no ser humano, porque em Deus você já tem. Em tempos em que nós estamos vivendo, em que diz a Bíblia que o amor vai se esfriar, que eu tenho para mim que já até é congelando, tá, gente? Não é nem mais esfriando, é congelando. Ter pessoas que são ter pessoas no reino de Deus, que é assim, é maravilhoso, Importantíssimo. importantíssimo. Não é porque o mundo está se congelando que a gente vai ajudar a congelar, gente. Que isso? Nós precisamos um dos outros. Nós vamos ser como um abraço de Deus na terra. O abraço de Deus, a extensão do amor de Deus na terra. Esse negócio de, eu te amo, eu te adoro só no endereço da igreja, aí depois disso só no outro domingo de novo. Você está entendendo? A gente precisa um do outro no dia a dia. A gente tem que entender que a partir do momento em que nós convidamos Jesus para ser o nosso Senhor e Salvador, o caminho que nos leva para o Pai dele, a gente já entendeu que ele é o nosso irmão mais velho, nós temos agora uma família espiritual, que o Pai dele é o nosso Pai, e nós aqui na Terra fazemos o papel de irmãos espirituais um do outro. E os irmãos espirituais não é igual os irmãos que são nascidos da carne, né? Que da carne dá cada bagunça. Não é porque a gente não sabe cuidar do nosso irmão de sangue do mundo físico que a gente não vai querer aprender a amar e ser amado no mundo espiritual, gente. É verdade. Então, Mas aí você perguntou também a questão das músicas, né? Do louvor, né? Eu com certeza tive a minha playlist, né? No Spotify, e aí o nome da playlist era Processo. E aí, cada canção que Deus ia falando ao meu coração, eu ia acrescentando. Eu não fui lá e criei uma playlist. O que Deus ia me falando, eu ia colocando na playlist. Não foi algo que eu escolhi, é algo que Deus mandava. eu E aí também fazia assim. parece que Deus foi dando uma ordem, sabe? Uma ordem certa para cada coisa, para cada fase, para cada dia. Uhum. É a primeira canção que veio para mim é aquela Não Foi Por Acaso. Aí essa canção ela fala, não foi por acaso que tudo aconteceu. Canta um pedacinho, eu não conheço. Quem é que canta essa música? Depois pesquisa aí, que ela é muito linda. Coloca aí como dica para as meninas aí também que estão assistindo a live, ou que vai assistir. Essa canção, ela fala, né? Não foi por acaso que tudo aconteceu. Ela é linda, depois vai vendo. Aí depois, a segunda música que Deus me mandou... Calma que olha que eu tô anotando, irmã. Eu também anoto dica. Vai. O nome da música, a primeira. Não Foi Por Acaso. Anotem, meninas. Olha que interessante a segunda. Estou Te Preparando. Essa segunda é Kellen Bianca que canta. Aí essa canção fala, estou te preparando para um novo tempo que já vai chegar. Não, quando você, se eu cantasse aqui, seria uma benção que eu ia cantar um trechinho, né? Mas só para entender, quer ver, ó? Só para você entender que o que essa letra está falando, olha o que a letra da canção diz. Não tô demorando, é porque eu tô caprichando e você vai ver o porquê de esperar. Tudo vai se encaixar.
não estou tardando, é que eu estou moldando a sua estrutura para o que você vai viver. Um novo tempo vai chegar. Aí eu sentia Deus falando, eu estou moldando a sua estrutura. Olha só, aí fala assim, estou preparando o cenário, que eu tô, vai ser um espetáculo. O que está vindo aí é extraordinário. É tão perfeito e já está planejado. Fica sossegado. Essa é a letra da canção. Aí, olha isso, ó. Eu estou forjando a sua base, investindo muito. É fundamental. Você vai entender. No tempo certo, vai acontecer. E o que vem por aí vai te surpreender. Olha a letra dessa canção. Jesus, é muito forte. Deus o tempo todo falou contigo através dos louvores tão bem. Por Muito. nenhum minuto ele te deixou sem resposta até o dia da cirurgia, né? E cada processo era um tipo de canção que ele enviava. Aí logo após, ele enviou uma canção assim, se chama Fabiana Sinfrônio. Eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só. E aí teve um dia que eu estava um pouco triste, sabe? E aí veio uma canção que chama Não Fique Assim. Essa canção, quer ver? Eu gosto de falar só para vocês entenderem. Mulher, tu vai escrever teu livro, né? Tô Vai deixar todas as dicas que você está deixando aqui pelo que você passou lá no seu livro. Sim, tô deixando, inclusive coloquei. A dica da playlist, a dica da importância de ter o círculo de pessoas de apoio, a importância do marido das crias, a importância, até agora a gente já ouviu tudo isso, né? A importância de um grupo para a Sim, oração específica, o grupo de guerra. grupo. O grupo de guerra lá que vai guerrear no mundo espiritual para nada mais atrapalhar. Esse príncipe da Pérsia não ficar no meio do caminho, atrapalhando a sua bênção chegar. E aí depois, Versículo que é importante. e aí vem as canções. Essa, depois dessa, Não Fique Assim, era para um dia que eu estava triste. Aí foi uma oração, que até hoje eu amo essa canção. É da Tamires Garcia, que chama Me Ensine a Confiar. E aí eu tive que aprender a confiar de novo, sabe? E aí um dia eu estava indo para uma viagem de uma consulta e eu coloquei o Spotify aleatório e chegou essa canção, Se o Mar Não Se Abrir. Essa canção, Se o Mar Não Se Abrir, é perfeita, perfeita. Se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Não vou me afligir. Esse problema para Deus é nada. Isso que fala a canção. Então eu começava a profetizar isso, a cantar isso. Aí depois veio a Seja Forte e Corajosa, Seja Forte, da Isadora Pompeu. E depois tem uma outra que chama Vai Ser Tão Lindo. E aí fui acrescentando umas outras, mas essas primeiras foram as primeiras que vieram me Aí eu ganhando acho meu. linda essa última, vai ser tão lindo. Nananana. Eu não conheço direito ela, Eu, mas quando eu ouvi ela, eu falei, gente, que coisa linda. Nossa, eu senti o céu na terra quando eu ouvi essa música. sim, é coisa. Você, nananana. A gente sei a letra. Cada canção ia completando o E é processo. ministrando o teu coração, Então, meu coração fortificando. me fortificava, me deixava mais forte espiritualmente. Foi algo assim tremendo, algo que depois a gente pode deixar uma playlist lá, né, no Instagram para as mulheres do processo. Eu tô anotando. Quem estiver vivendo o processo aí, né? Novidade da Sara Faria fez parte desse processo. Todavia me alegrarei. E tem uma outra também que eu tomei para mim, que é uma mais pentecostal, mas ela é linda. Aham. Te Qual? adorarei, te adorarei. A cantora é Eliane Oliveira. A tia adoraria. Anotei. E aí, uma que eu não quero deixar de falar, que fez parte até da minha cura na antessala de cirurgia, ela chama O Senhor é o Meu Pastor, de Estela Laura.
Porque lá na antessala de cirurgia, quando eu me vi em pânico de novo, aí eu comecei a profetizar e a falar, pregar para mim mesma. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, de nada eu terei falta. E isso foi acalmando o meu coração. Então, eu deixo essa dica, né, para que você pregue para você mesma. Por isso a importância de conhecer a palavra de Deus, porque ela vai ser útil na hora da sua luta. Você vai falar a palavra de Deus e a palavra de Deus é vida. Verdade, muito verdade. Eu tenho uma perguntinha que está aqui coçando no meu coraçãozinho. Quando você acordou, quem foi a primeira pessoa que você enxergou, acordou da cirurgia? No caso, assim, lá no hospital, você diz? No Hotel da É, Saúde. foi o meu esposo, né? Porque é ele que estava me acompanhando, né? É o meu esposo. O meu também. Qual Então, foi a sensação? Conta para nós. Qual foi a sensação de abrir os olhos no mundo dos viventes? foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque nos primeiros dias parece que tinha algo que dizia que a minha cirurgia ia dar errada, que eu ia entrar em coma, que eu ia ter uma experiência ali no hospital de coma, de alguma coisa, mas parece que era para me lançar um medo. E aí eu ficava assim, como é que vai ser essa cirurgia? E parece que quando eu voltasse da cirurgia, eu tinha essa sensação que eu ia voltar em pânico. A sensação era essa, que eu não ia voltar bem. E aí, quando eu entrei para a sala de cirurgia, eu falei, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu confio no Senhor. E foi a cirurgia mais tranquila, eu não tive nem reação de anestesia, porque todas as outras que eu fiz, eu tive reação anestésica. Era muito frio, era aquela sensação de tremor, era enjoo. Eu voltei como se eu tivesse num sono profundo, só acordei e olhei para ele assim, e aquela sensação, eu não tive pânico, ficou tudo bem. Então foi essa sensação de que deu tudo certo, de que correu tudo bem, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam comigo na sala de cirurgia. E algo que provou isso para mim foi que eu tive antes, né, da cirurgia, teve uma palavra que uma pessoa parou um culto para me entregar. O culto parou, ela me chamou à frente, ela até uma das intercessoras que estava já em oração comigo, e ela falou assim, olha, e eu assim pensando assim, olha como é que a gente é, eu lá no culto pensando assim, Deus não vai usar a Aline para falar comigo, porque ela me conhece, ela sabe o meu processo, e eu pensando isso. E aí ela falou assim comigo, Helena, eu te conheço, eu sei do seu processo, do jeitinho que eu pensei, mas eu jamais ia te entregar algo se não fosse da parte de Deus para você, porque eu temo o Senhor. E Deus manda te falar e foi me pegando pela mão, caminhando comigo pela igreja. E falou, Meu Deus. Deus manda te falar que você está gerando um milagre. Então, que é o processo e você está gerando um milagre. Então, para que você saiba, você não vai parar. Você não vai parar, suas agendas não vai parar, seu ministério não vai parar. E normalmente, uma mulher que enfrenta um câncer, o que ela tem que fazer? Parar tudo e cuidar de si. É a regra normal para toda mulher que está enfrentando um câncer. Eu, 10 dias após a cirurgia, eu já estava numa agenda. Eu não tive um dia de dor. Nenhum. Eu também não. Nem um dia de dor. Então, assim, para quem passou por uma cirurgia, arrancou a mama, o que poderia acontecer com ela era sentir dor, ela ficar mais quieta, né? Eu fiquei, sim, respeitei, não fiz serviço de casa, que foi o que o médico pediu. Mas eu perguntei para o meu médico, olha, eu tenho uma palestra, né, no dia, daqui a 10 dias, e daí ele falou assim, não só pode como deve. Você pode ir, o que você não pode, você não pode Fazer esforço físico. fazer esforço. Então deu tudo certo, eu fui cumprir esses 10 dias e deu tudo certo. Eu não parei a minha agenda. E no dia da tua saída do Hotel da Saúde, como que foi a recepção em casa? Foi um alívio, né? Foi um alívio aqui, cheguei em casa, todo mundo assim me A casa esperando. toda arrumada, a irmã não foi para o céu ainda. Coisa maravilhosa. Eu cheguei e senti assim, tô de volta no meu lar, minha cama, porque você tá no hospital, você tá querendo sua Ai, gente, que alívio, que coisa gostosa. Chegar no que é seu, ver as suas misturinhas, o seu marido, o seu cantinho, o seu cafezinho. Oh, meu Deus. dá um Os alívio, mimos. uma sensação de resposta, né? Deus está comigo. Deus me trouxe
volta para o meu lar. Então foi algo precioso demais, foi muito bom. Você tem, assim, mais alguma coisa, mana, que você lembre que eu não tenha te perguntado, que você acha que é importante falar para as mulheres, para as pessoas que estão te ouvindo? Assim, pelo mundo físico, quais são, os conselhos que você daria para as pessoas que estão passando por esse processo, por exemplo, ou que acabaram de descobrir e não sabem por onde começar, como foi o seu caso, também foi um pouco do meu caso. O que você diria pelo mundo físico? Depois a gente já fala pelo mundo espiritual. Pelo mundo físico é bom a gente conhecer outras histórias, como que as mulheres enfrentaram, quem foi o médico, como que foi a cirurgia. Eu digo para procurar essa rede de apoio aí com mulheres que já enfrentaram, porque só quem enfrentou vai poder te orientar da melhor forma. Então, assim, muita gente tem muito conselho, mas são conselhos que às vezes vão te atrapalhar. E aí, saber a pessoa certa de te orientar, quem já venceu? Já venceu? Então eu posso trilhar o caminho que ela trilhou, porque ela venceu. É importante observar isso. E é importante pedir para Deus colocar para você quem é o médico que ele deseja na cirurgia. É isso, porque muitas vezes a gente acha que qualquer médico tá bom. Não. A gente precisa saber o histórico, o médico te orientou bem. Se você não sentiu paz na consulta, não fique com esse médico, procure outras opiniões médicas. Então, assim, faça o que o médico te orientou, porque Deus, ele pode fazer um milagre? Pode. Ele pode fazer com que você nem precise da cirurgia. Mas se você tiver que enfrentar a cirurgia, que seja da maneira correta, passando pelos processos que o médico orientou. Eu não fugi de nenhum processo que o médico me orientou. O que o médico orientava, eu procurava fazer. Então, eu Mesmo, deixo esse conselho. mesmo sendo cristã, que é importante isso, né? Você sabe, Helena, que eu recentemente ouvi uma história que me deixou muito triste. E é uma história que perpetuou a terceira geração. Que foi mais ou menos assim. Uma criança viu o seu pai perder a esposa para o câncer de mama porque o pastor dessa senhora ela chegou para ele e falou: olha, descobri que eu estou com câncer e que o médico falou que eu tenho que me operar para ficar boa. E aí esse pastor, ele sem sabedoria, né, falou para ela assim: não, aliás, cheio de religiosidade, essa é a palavra. Não, que é isso? Quase disse que a operação era do coisa ruim, né? Não, que é isso? Deus vai te curar. Não vá fazer. E naquelas épocas, passada mais ainda, a palavra de um pastor tinha um nível de a mesma palavra que um pai, né? Um juiz, vamos dizer assim. Que já tem essa história que eu soube recentemente, porque a terceira geração me contou. O que aconteceu? A senhorinha tinha tudo para ficar curada na mesa de cirurgia, não fez, porque ele disse que Deus ia curar. Como se Deus não usasse a medicina para curar, tá, meu povo? O que aconteceu? A vovó morreu. Esse menino, aí esse pai desse garoto, o que ele disse? A partir de hoje não quero mais o nome de Deus na minha casa e eu proíbo você de ir para a igreja. Esse menino ficou órfão, não só do pai, porque o pai ficou preso na sua dor contra Deus, esqueceu de seu pai. O menino cresceu com a orfandade dos dois pais, o de cima e o terreno, e chegou agora a terceira geração. A terceira geração era proibida de ir para a igreja e de falar o nome de Deus dentro de casa. Calhou do menino chegar na minha casa. Eu fiquei assim por um momento, Helena. Se tem uma coisa que 10 anos depois, se 10 anos depois, Deus de alguma forma ele não autorizou a minha reconstrução, Mari, e fico feliz por quem é construído. Eu fico muito feliz, sabe, Helena?
Eu não fico triste também porque eu não tenho outro lado do seio. A gente que é filha de Deus, a gente sabe onde que a forma como Deus ele age na nossa vida. Se para eu ser curada eu precisei abrir mão do meu seio e ficar feliz no meu casamento, na minha vida, por ser mãe das minhas filhas, por ter outras prioridades no mundo espiritual, dentro da minha casa, se eu precisei abrir mão desse seio, tá tudo bem. E ficou melhor ainda quando eu escutei a história, que eu disse, meu filho, escute o que eu vou lhe dizer, contei a minha história. E eu sou crente desde que eu me entendo por gente. Eu fui criada na igreja. E eu não tenho lado de seio até hoje. Eu disse, eu pedi perdão pelo pastor que não foi sábio. Eu peço perdão por esse pastor, porque ele não foi sábio em falar isso, porque Deus também usa a medicina para nos curar. Você acha, meu filho, que eu não perguntei para Deus qual era a forma que ele ia me curar? Você acha que até o fim eu queria ter perdido o meu seio? Eu sei que Deus pode todas as coisas, mas muitas vezes ele vai precisar usar os recursos da medicina para ser o braço estendido da minha cura. E eu fui para a mesa de cirurgia, meu filho, e contei todo o processo que você já sabe, né, Helena? Todo o processo no mundo físico, no mundo espiritual e no emocional também. Eu disse, não, não foi assim uma coisa fácil, mas foi a escolha que Deus deu para mim. E confirmou através de uma revelação. Eu vou curar essa pessoa da sua família na mesa de cirurgia. Na mesa de cirurgia. Não disse lá no altar, não disse lá na igreja. Vai lá no Monte do Tibete, que lá vai ter um pastor te esperando. Ele disse, na mesa de cirurgia. E eu fui para a mesa de cirurgia. Eu me sinto amada por Deus igualmente como se tivesse dois seios. Eu disse, meu filho, então me perdoe. Não tenha mágoa de Deus. Deus não é o culpado. Esse pastor ele só não foi sábio, meu filho. Escute, não tenha mágoa de Deus. Aí eu ensinei para ele o processo da paternidade. Aí ele é amigo da minha filha. Você acredita que ele disse para ela que ele está pensando em ir para o cristianismo? Olha só. Olha o valor, olha o valor. Helena disse, Senhor, se foi preciso passar 10 anos até hoje sem esse seio, porque esse menino ia chegar na minha casa, valeu a pena. Porque agora eu sei que vai começar por ele a reconstrução do cristianismo na família dele. É verdade. Lindo demais isso, né? Então, Demais. isso aí é ignorância espiritual, né? Ignorância espiritual. E E pelo muita mundo ignorância. espiritual, e pelo mundo espiritual, mana, playlist, oração, as amigas, intercessoras. Exatamente. A gente precisa se fortalecer espiritualmente para que a gente consiga estar de pé na batalha. Porque aquele que está lutando não pode estar deitado. Ele precisa estar de pé. Então, espiritualmente, a gente precisa estar forte, bem, para que emocionalmente eu aguente a carga. Então, primeiro o espiritual, o emocional, e aí Deus vai dando as estratégias, playlist, Deus vai mandando as amigas espirituais. A gente chama para a guerra pessoas que a gente conhece, confia para guerrear com a gente, né? Então, eu deixo esse conselho espiritualmente, ó, come a palavra, come a Bíblia. Porque a gente precisa conhecer o que está aqui e o que nós temos direito ou não no mundo espiritual. Então, o conselho espiritual que eu deixo é esse: aprenda a palavra. O que a palavra diz? Eu vou tomar posse dela, porque ela é vida. Mana, eu te agradeço imensamente. Louvo a Deus pela sua vida, por tudo que Ele ainda vai fazer na tua casa, interna e externa, no teu primeiro ministério, no teu ministério com as outras meninas. O Rosa de Saron, ela tem assim, um ministério tão lindo com mulheres. Gente, se vocês moram em Caratinga, procura ela. Vai fazer parte do grupo dela. Nossa, a Helene é assim, uma filha de Deus. E ela não veio só para ser uma irmã em Cristo, ela veio para olhar a alma da outra mulher.
E Deus sabe a intenção do coração da gente quando a gente pede para ficar do lado de cá, né, Helena? Você disse, não quero perder minha fé. Então ele disse, então eu vou fortalecer. Mas mais do que isso, ele viu que você era muito importante para tratar outras mulheres também, mulheres do rei, mulheres que quiserem chegar no rei. Helena, eu não sou uma profetisa, mas eu sei que eu posso profetizar vida. E eu profetizo, Helena, sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua descendência, presente e vindoura, até que Jesus volte, que esse problema morreu na tua vida. Ele não vai ser passado para frente. Mal nenhum, seta nenhuma, em nome de Jesus, vai chegar na tua casa. E você vai viver muito. E que nós possamos algum dia, em nome de Jesus, se encontrar e se abraçar. E contar as nossas histórias com a nossa xicrinha de café pessoalmente. E continuar falando desse amor de Deus, da mão poderosa do Senhor, mas, sobretudo, a paternidade dele, que é muito importante. Que eu vejo que é uma coisa que falta muito na vida das pessoas. E que você seja, mana, continue sendo essa extensão do abraço do Senhor na vida da gente, tá bom? Amém. Eu que agradeço, né, por essa oportunidade, agradeço a Deus por ter conhecido uma mulher extraordinária como você e que o Senhor continue abençoando a sua vida para abençoar outras também com esse jeito lindo, Igualmente a ti. esse jeito Igual... lindo de estar. Muito obrigada, obrigada mesmo por toda a entrega, dedicação no meu tempo de processo. Você nem me conhecia e ainda assim topou segurar na minha mão. E isso fez toda a diferença, tá? Muito Somos obrigada. irmãs. Lembra? Somos irmãs. A gente nunca se viu, mas Deus sabe que a gente existe. Amém. Obrigada, obrigada mesmo. Vamos fazer o nosso print pro final, mana? Bora lá. Esse meu telefone, ele é meio chato, porque todas as teclas estão para cá, não é igual os outros que você aperta na tecla de lá e a de cá e faz assim, né? Aí eu tenho que vir por trás, faz tua pose, Helena. Eu não sei como que tira os comentários para a gente poder fazer a foto sem comentários. Sai um pouco já aí. Hã? Acho que saiu um pouco dos comentários. É que no seu rosto aparece muita coisa, assim. Você tem Vi... que onde tem essa interrogação aí, tem uma interrogação embaixo? Tem não. Aqui só tem a tal da câmera. Chamar não sei quem. Ah, interrogação. Aí A você vai ter interrogação também não é, que, não. Não é para mim, não. porque você vai Não tem... desativar comentários. Achei, lá em cima, nos 3 pontinhos. Pronto. Desativar. Agora E eu vou tentar fazer um print da gente. Vai. Faz tua pose. Ai, meu Deus, cadê? Acertei não. Peraí. Ô, gente, peraí, gente. Mana, tá difícil. Pera lá. Foi. Agora tenta você fazer uma, que eu vou fazer minha posezinha agora. Vai. aí, fiz. Foi. Mana, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada por estar aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Que vocês possam ter aprendido um pouco com a história da Mana, com o caminho das pedras da Mana. E qualquer coisa, essa live vai ficar aqui para ser o livro de consulta de vocês. E o que vocês precisarem, pode perguntar que a Mana responde, né? Lá no direct ou mesmo nos comentários dessa live, tá bom? Sim. Um beijo no coração de todo mundo. Mana, um beijo no seu coração também. Deus te abençoe. Amém. Tchau, Mana. Beijo. Tchau, I love you.